Muito bem, meu prezado José Roger. Nós estamos hoje na nossa já quarta aula de magistratura, não é? E acredito que a cada aula nós temos acrescentado um saber distinto. Dentro deste livro que nós estamos estudando, nós hoje já estamos indo para mais um título, mais um capítulo, e a importância da leitura desse livro e da releitura e também até de estudar esses assuntos, porque são assuntos que fazem parte do cotidiano da vida de um magistrado, da atuação do magistrado, da execução dele dentro das quatro linhas da Constituição, dentro do tribunal, e além de que cada um desses autores, desses capítulos, são referências dentro das suas áreas distintas de atuação, então estão transmitindo uma experiência, uma vivacidade muito mais ampla para o que está sendo tratado, argumentado e discutido aqui dentro destes assuntos, tá? Então, eu recomendo sempre a estar estudando esse material. Nós vamos ver outros materiais, eu vou baixar outros materiais, vou te enviar outros materiais, vamos ter outras propostas de conteúdo, segmentos de aulas, mas este é um assunto, esse livro traz assuntos, traz conteúdos, traz propostas de aplicação para a vida do juiz muito pertinentes. Hoje, nós já vamos tratar sobre a fundamentação decisão judicial, que foi, inclusive, escrita e proposta por Márcia Correia Holanda, a qual é membro da Comissão Científica da Pesquisa, Quem Somos e a Magistratura que Queremos, tá? Ela é juíza de direito titular da 47ª Vara Civil, coordenadora também das turmas recursais no Tribunal Jurídico, Judiciário, né? Tribunal Judicial do Rio de Janeiro, Tribunal Judicial do Rio de Janeiro, tá? Muito bem. Nós temos que ver que ela está discorrendo e vai discorrer de um assunto tratando de como foi e como tem sido a atuação do Poder Judiciário referente a algumas situações e alguns processos que vêm sido desenvolvidos e chegado até a presença deles, tá? E aí ela vai considerar e vai já iniciar falando que o magistrado deve ser responsável pela solução de conflitos, dentro do contexto até da... Aí ela vai até mencionar o Velho Testamento, vai mencionar a lei, o próprio contexto, né? Isso nós já falamos em outras vezes, até em áudios e aulas, a questão de que sempre os magistrados, os advogados, eles estão citando, mencionando textos, ou vinculando textos, relacionando textos, principalmente da Torá, da lei do Antigo Testamento, para fazer uma relação com algumas questões que eles vão desenvolvendo e propondo nas suas articulações, como esta que ela fala de que o magistrado é responsável pela solução de conflitos, remontando até a questão do Antigo Testamento, quando Moisés, não é, era o responsável por resolver os conflitos que ali surgiam perante a responsabilidade dele de liderar o povo. Não é? Claro que no caso do juiz é de liderar e de conduzir todo o julgamento, de liderar o julgamento, de liderar a avaliação de um processo e toda a mensuração desse processo junto ao tribunal e junto a todo um sistema jurídico, tá? E toda uma Constituição também que ele tem que honrar a Constituição
e estar dentro do contexto e da proposta da Constituição. Então, a primeira Constituição do Brasil foi otorgada, e aqui ela vai mencionar, em 1824, ainda lá no período do Império, né? E também, mais tarde, foi desenvolvida e ampliada em 1891, e aí já tínhamos o período após a Declaração da Independência, e mais tarde veio, então, as constituições seguintes, de 34, de 1934, 1937, 1946, 1967, que foram, na verdade, readaptações e também algumas revisões e algumas leis e artigos e capítulos foram acrescentados, e depois veio as emendas de 69 e a promulgação final, né, da Constituição vigente, que aqui nós estamos trabalhando e atuando na atual jurisdição do nosso contexto de Federação Brasileira, que é a de 1988, tá? Então, dentro desse contexto todo, ela vai trabalhar no que se refere à principal visão e proposta e vigor da legislação processual, que, de acordo, inclusive, com o artigo 489 do Código Civil, não é adequada dentro de uma fundamentação da decisão judicial, tá? E vai ter referências, e vai ter propostas de atos e vínculos que são desenvolvidos justamente com uma visão de se tornar um modelo constitucional, de um processo que, dentro dessa nova visão de código processual, ele vai aperfeiçoar, ele vai ampliar, ele vai fomentar, na verdade, leis e artigos que possam, de leis e capítulos de leis que possam sustentar todo um processo jurídico e dentro do judiciário e, claro, dentro do que concerne a atuação até do próprio juiz e da própria função da decisão judicial que está sob seus ombros. Então, a exigência de uma fundamentação da decisão judicial, ela parte dos preceitos constitucionais, tá? De justamente componentes doutrinários, de elementos doutrinários, de princípios constitucionais, de leis, de artigos, de teses defendidas em cima de contextos estritos de leis, estritos de normatividades, de propostas e de lei, não é? Que são questão que ainda estão muitas vezes em análise, que ainda estão sendo julgadas, outras já foram aprovadas e que são, ao serem sancionadas, estudadas, avaliadas e discutidas justamente para servirem mais tarde de uma fundamentação de uma decisão de contexto judiciário, tá? De contexto judicial. Então, dentro da pesquisa e dentro da proposta que ela desenvolveu com seu grupo de pesquisa, com seu grupo responsável por desenvolver uma pesquisa, que foi justamente a pesquisa no objeto de magistratura, com a visão de quem somos e aonde queremos chegar, não é? Então, o magistrado, dentro desse contexto, ele agora está vislumbrando a condição em que ele se encontra no atual momento e aonde ele pretende chegar, qual é a visão de mundo, qual é a visão de futuro para a própria magistratura, para a própria atuação do juiz. Então, dentro desse contexto, dentro dessas propostas, nós podemos ver que tem algumas questões que vão sendo desenvolvidas e que apresentam que o magistrado ele é chamado, ele é instado a estabelecer, por exemplo, um nível de concorrência pautado na preposição que o magistrado deve decidir e deve também pautar todo o sistema de súmulas que são precedentes e que são vinculantes, tá? Então, dentro desse olhar, um olhar que não só contempla a função dele nesse atual contexto futuro, de presente, no atual momento, como também vislumbra questões para o futuro, aonde até, inclusive, ministros dos próprios tribunais superiores
vão apresentar algumas concordâncias e divergências em cima desta outorga, em cima dessa proposta que está aferida à condição de um juiz e de um magistrado. Então, dentro dos questionamentos de impactos que são relacionados, vinculados, propostos a sistema de súmulas, a sistema de precedência de dependência do magistrado, concernente à interpretação da lei, à aplicação da própria instância superior e de como ela é desenvolvida e de como ela é trabalhada. Aí veio uma pesquisa de quantos juízes de primeiro grau concordam e quantos discordam, e aí vem em cima disso toda uma tratativa, uma abordagem daqueles que vão discordar, daqueles que vão concordar, e ali ela vai mencionar, no caso, a porcentagem dos que concordam e a porcentagem dos que discordam. Então, uma pesquisa, na verdade, essa aqui, é trabalhada com fatos da vida do juiz, dentro das incumbências que o juiz tem e que está entregue para que seja cumprida pelo magistrado, e que, em cima de uma discussão, em cima de uma pesquisa de campo, foi feito um censo, e esse censo, então, vem, claro, com critérios de avaliação em cima de porcentagens. Por exemplo, na questão 56, é trabalhado com a questão, principalmente, do sistema de súmulas, que são precedentes e vinculantes, que vão garantir a maior velocidade e segurança jurídica e até atividade jurisdicional, com uma maior racionalização do judiciário. Então, o que consideram? Se concordam ou não concordam, se aceitam ou não se aceitam, se é realmente essa uma proposta adequada ou é uma proposta que não tem tanto proceder, valor para o aspecto judiciário. E aí, os juízes de primeiro grau, foram pesquisados aproximadamente 2.763 juízes, e 6% discordou, 7% discordou pouco, 33,2% concordou pouco, e 53,5% concordou muito. Então, houve uma concordância de que realmente esse sistema de súmulas e precedentes vinculantes garante uma maior velocidade e segurança jurídica à atividade do juiz. Então, com isso, esta proposta foi aprovada pelos próprios juízes e até pelo próprio ministro do Tribunal Superior, também deram suas respostas, aonde 11% discordou, 16,7% deu uma pouca discordância, 38% concordou pouco e 33,3% concordaram muito. Então, você vê que, por parte do Tribunal Superior, há uma discordância concernente à posição dos juízes. Os juízes concordando e plenamente, com 53,7%, e, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, colocando uma concordância ainda não tão plausível, concordaram pouco, não deram uma concordância, vamos dizer assim, ampla, uma perfeita concordância, né? E dentro dessa tratativa, da fundamentação da decisão judicial e da própria pesquisa dos magistrados que vão trabalhando com a priorização do texto, com essa infraconstitucionalidade, com a adoção de princípios constitucionais, alguns juízes vão considerar que realmente é favorável e outros não vão considerar que é favorável. Por exemplo, 27,9% vai concordar pouco com isso, 38% vai discordar muito e 14% vão concordar muito. Então, você vê que a maioria dos juízes discordaram dessa proposta, não considerando ela um fator elencado para ser fundamentado na ação do judiciário, para ser fundamentado dentro do processo jurídico e da atuação própria, distinta de um juiz. Já na questão 58, que vai tratar da fundamentação da decisão judicial,
o questionamento vai abordar uma afirmativa pautada no que, se o magistrado ou a magistrada, nesse caso, deve aplicar princípios constitucionais, ou seja, está dentro do que rege a Constituição, para que as suas decisões sejam fundamentadas a respeito de temas sobre os quais não há legislação específica. Então, se, em outras palavras, trocando em miúdos, se o juiz, ao tomar uma decisão, ele deve ficar pautado nos princípios que regem a Constituição, fundamentando suas decisões dentro do que tange a Constituição, porque existem alguns temas que, nesse caso, não existe uma legislação específica que reze, que fundamente uma decisão que venha ser tomada pelo juiz. Então, pautado nesse sentido, pautado nesse significado, é que foi feita uma pesquisa com grande maioria dos magistrados para ver se concordam ou não que o juiz deve agir desta forma, que deve ter essa conduta de atuação quando está julgando o processo. Então, o juiz de primeiro grau, que foi pesquisado praticamente 2.519 juízes, 80% concordou muito e só 1,1% que discordou muito. Tá? Já os desembargadores, que estão atuando na ativa, 2,6% discordou muito, 82,7% concordou muito. E os ministros dos tribunais superiores, assim, eles também tiveram uma importância de 1,7% que discordou muito e 83,4% que concordou muito. Então, dentro desse contexto todo, nós estamos vendo que esse capítulo foi voltado a uma pesquisa, na verdade, dentro do que tange a vida do juiz, a atuação do juiz, o trabalho do juiz, o que é importante, o que é significativo, o que pode ser aprovado, o que não pode ser aprovado. Depois de feita essa pesquisa, então, pautado nos acertos, pautado nos desacertos, pautado nas concordâncias, pautado nas discordâncias, houve, então, uma resposta, houve, então, a elaboração de uma introdução do sistema normativo brasileiro com análise, com a fundamentação da análise feita em cima das respostas que os magistrados vieram a dar, vieram a conceder. Então, chegando a uma conclusão, ela chegou à decisão e chegou ao olhar, à resposta de que a mesma divisão que se mostrou quanto à independência do juiz relacionada a um impacto que o sistema de súmulas precedentes vinculativas vai trazer de autonomia da decisão do juiz, essas respostas deles indicaram que parte significativa dos juízes entende que o sistema vinculante afeta a sua independência no momento em que ele está proferindo uma decisão e que não há um consenso sobre os resultados mais céleres e seguros a partir da adoção dos sistemas de precedências. Então, com isso, se torna algo bastante difícil, bastante disputado, bastante até complexo, a partir da visão de que o sistema jurídico common law é aquele em que as decisões proferidas pelos tribunais superiores têm uma força vinculante e o magistrado deve sempre, nesse caso, observar quando julgamentos de casos similares vão ocorrendo e vão sendo procedidos dentro de formas que ele deve considerar, então, plausíveis para fundamentar a sua decisão. Tá? Agora, dentro desse aspecto também, e é importante frisar que uma pesquisa como esta que foi feita, ela também concede algumas validações de artigos e de estruturas de artigos que podem até ser sugerido pelos magistrados algumas alterações para que o Código de Processo Civil, principalmente, ele venha a ter uma revisão partindo de observância de alguns juízes e tribunais superiores que vão ver que precisa ser modificado, precisa ser readaptado, precisa ser contextualizado alguns artigos que ainda estão tendo algumas situações que, na verdade, em vez de contribuírem para o proferir de uma decisão do juiz,
elas vão causar, eles causam um certo embargamento, um certo dificultar da decisão do juiz, que, na verdade, gera uma série de embates e debates concernente à decisão que é proferida, pautada em alguns artigos que precisam ser revisados, como com essa pesquisa foi constatado, que alguns juízes, que grande parte dos juízes, que chegaram a uma conclusão dessa decisão que deve ser tomada, dessa adaptação de alguns artigos e até reestruturação textual de alguns artigos. Então, a coerência e a estabilidade de algumas decisões jurídicas e judiciais se tornaram, a partir dessa pesquisa, um elemento até para poder construir uma garantia, uma ação, uma base do Estado Democrático de Direito, uma ideia, na verdade, de garantir essa estabilidade da decisão do juiz, de garantir a fundamentação da decisão do juiz. Então, partindo desse princípio, é que o desafio maior dos magistrados, o desafio maior do juiz, o desafio maior dos que estão atuando na área da magistratura diante dessa importância de sistemas, essa gama de sistemas precedentes, justamente se cabe a eles, agora, olhando para o futuro, promover um aperfeiçoamento do Instituto, que pode até ser uma oportunização para conceder com isto causas que venham fundamentar ainda mais a experiência e a atuação do juiz, e os magistrados venham, nesse contexto, então, oportunizar a participação de processos em qual eles veem o seu fator decisório, partindo de uma formação que venha conceder uma adequação de uma tese jurídica confirmada e firmada, partindo de alguns contextos aonde possa, na verdade, trabalhar com o corolário e possa trabalhar com decisões que estejam elencadas dentro das bases jurídicas e dentro até dos contextos que estão atribuídos dentro de algumas leis e dentro de algumas legislações, aonde não vem intervir e nem causar prejuízo e nem dano no processo de decisão que está sendo tomado, ou que vai ser tomada pelo juiz, e quando esse for tomado, ele venha a ter uma fundamentação plausível que vá de encontro realmente ao processo que está sendo julgado, fundamentando a sua resposta, fundamentando a sua decisão, fundamentando a sua posição dentro do que tange todo um contexto de lei, de legislação, de proposta de Constituição, aonde, na verdade, a decisão dele seja uma decisão madura, equilibrada e que não venha resultar em embates, debates e até dúvidas e controvérsias. Essa que é a visão, até pensando numa magistratura do futuro, de propor uma condição que o juiz tenha uma maior sustentabilidade dentro de leis, dentro de jurisdições, de leis e não só por parte do conjunto e da estrutura de leis da Constituição, como também da própria legislação brasileira, para que ele possa trabalhar dentro dessas 4 linhas, sem as transgredi-las, sem as infringi-las, mas podendo, sim, ter uma celeridade, ter uma efetividade que venha a ir de encontro às circunstâncias, situações, às realidades do processo que está julgando, sem causar com isso uma posição da parte dele que venha gerar dúvida, questionamentos e até ser indicado alguma falha ou algum ato de corrupção por parte do juiz na sua decisão, aonde ocorreu em determinado tempo da sua decisão ou em determinado proposta da sua decisão, contexto da sua decisão, texto da sua decisão, algum ponto interrogatório e algum ponto questionador.
Para que isso não ocorra, então, trabalhar em cima de leis, trabalhar em cima de propostas e artigos e leis que possam, na verdade, conceder uma maior sustentabilidade para e fundamentação para decisões do judiciário no momento em que está julgando o processo. Obrigado a todos, obrigado, meu prezado José Roger, obrigado por esse momento que nós estamos aqui crescendo juntos, e esta foi a nossa aula de hoje.